A gente já vai no embalo já, filho. Que o programa começa antes, eu começo a filmar, é amador. É make-off. 3, 2, 1. Meus queridos, vocês que estão em casa, estamos aqui gravando o 10º programa Ponta Esquerda. E nada mais, nada menos depois da definição do futebol brasileiro, onde o Flamengo tem a tríplice coroa, né? Campeão carioca, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Estão sonhando aí em ser campeão mundial. Vamos aguardar dezembro aí para ver se Papai Noel vai dar esse presente para eles. Mas de toda sorte, é óbvio que nós vamos ter aqui a gozação, os comentários, mas o fato concreto é que a vitória do Flamengo, ou o desempenho do Flamengo no ano de 2020, está provocando nos outros clubes uma ira, mas uma ira assim que agora todo mundo está cobrando, todas as diretorias do clube. Meu irmão, acorda, porque o bicho vai pegar se ninguém se mexer. Então o futebol carioca já está mobilizado em torno desta questão. O futebol nacional também vai se mobilizar, porque afinal de contas, vamos aqui falar sério. Teve um time lá do Sul que deu uma, né? Botou a garganta que não deu nem pro começo. São Paulo, o time de São Paulo também, né? Chegou lá também, não deu pro começo. Minas Gerais nem se fala, né? Tá todo mundo, tá lá, não se comenta. Então, o futebol nacional está sendo redesenhado. E aí não estou falando que está sendo redesenhado, o Flamengo está determinando, não é isso. O futebol brasileiro está sendo redesenhado e o modelo estrutural do futebol está fazendo com que, aí você pode usar o Flamengo como referência, porque isso vai impactar muita coisa. Lei sobre clubes e empresas no Congresso Nacional sendo discutida, prestes a ser aprovada. Lei de torcida que também começa a andar. Tudo isso dentro de um contexto onde o Flamengo se consagra no ano de 2020 e todo mundo quer projetar como é que vai ficar daqui para frente. Jesus. Estamos aqui com o Guilhom, que veio a caráter. Estamos aqui com o Bernard, mais tranquilo. Vocês lembram daquele programinha lá atrás? O flamenguista não veio porque empatou com o Vasco. Tricolor não veio porque estava preocupado. Botafoguense de cabeça inchada porque o negócio estava feio. Agora estamos aqui. O Botafoguense tampou de vir. O Fabiano tá com problemas aí na vida particular, tá de mudança e tal, mas em breve a gente vai ter aqui um botafoguense pra gente trocar esse assunto. Não esqueça, programa Ponta Esquerda no YouTube, programa Ponta Esquerda também no Twitter, Esquerda Ponta. Em breve a gente vai no Facebook e outras mídias sociais. Flamenguistas e tricolores. Bernard, e aí? Bom, você está emocionado? Tô emocionado, sim. Boa noite aí todos e todas, né? Feliz de estar aqui novamente no 10º Ponto Esquerda, né? Saudar o Madureira, saudar o Guilhom, saudar também a torcida do Flamengo, a gente tem que saudar também, porque realmente foi bonito, né? A gente não tem o que dizer, foi a melhor campanha, né, da Libertadores, o título é justo. O jogo realmente foi um jogo emocionante. A gente estava até aqui conversando antes. Quase que a minha previsão se confirmou. Foi difícil, não foi fácil. Eu acho até que essa dificuldade engrandeceu o título, porque quando você tem uma vitória heróica no final, você acaba engrandecendo, melhor do que você, deu passeio, 3, 4-0. Estava escutando gente aí de falar 4-0, 5-0 e tal. O River foi lá. É a questão da gente também saber jogar o jogo único, né? Um jogo único é diferente daquelas finais que a gente se acostumou na Libertadores, de um jogo cá, um jogo lá, né? É diferente, a estratégia é diferente, a gente vai precisar se acostumar nos próximos anos. Acho que a festa do Flamengo foi fantástica, né? Acho que o diferencial craque, né? Volto a dizer aqui que eu gosto muito do Muricy, e claro, até porque o Fluminense passou uma época com o Muricy realmente é um super campeão, né? Uma vez ele falou numa das entrevistas que o fator humano ainda é decisivo, e o fator humano do Flamengo
O que é o fator humano? É jogador, é craque. O Gabigol foi lá, pegou, matou e foi, acabou. O cara faz 2 gols na final da Libertadores virando, enfim. Em 3 minutos, não, isso não tenha dúvida, isso é o fator craque. O time que não tem craque pode ganhar? Pode ganhar. Mas vai ser mais difícil de acontecer essas coisas, né? A não ser que seja aquele dia iluminado. Pô, o Once Caldas já foi campeão da Libertadores, né? E São Lourenço foi campeão. São Lourenço foi campeão. O Once Caldas era um time que jogava para empatar. E empatou. A própria LDU, quando ganhou do Fluminense, chega que as pessoas falam muito da campanha do Fluminense, mas se você pegar a campanha da LDU em 2008, foi uma campanha horrível, porque ela chega à final da Libertadores com 2 empates sem gol, né? Se não me engano, acho que ela chegou nos pênaltis, mas foram a semifinal deles foi horrível, enquanto o Fluminense e Boca faziam uma semifinal absolutamente histórica, eletrizante, era LDU e América do México. Tinha tido o Fluminense contra o São Paulo. Exatamente. A LDU faz isso e a LDU chega lá e consegue, na final, em 2 jogos, consegue ganhar. Bom, queria falar também que só rapidamente terminando o assunto do Flamengo, que eu quero falar do Fluminense, lógico, eu queria dizer que eu acho que a festa foi fantástica. Eu acho que a gente tem que sim elogiar a massa de pessoas que invadiu lá Presidente Vargas, que fez a festa, que foi pra rua. Eu escutando algumas pessoas que falavam, ópio do povo, não sei o que e tal, se esse pessoal todo tivesse manifestação. Os progressistas eles têm que estar na rua. A canção diz o seguinte, todo artista tem que estar onde o povo está. Então a gente tem que ir para lá. Claro, evidentemente que eu, torcedor tricolor, não vou para a festa do Flamengo, mas eu tenho grandes amigos flamenguistas que são militantes, que são participantes de lutas populares, tem que se somar ali, tem que, né, começar a levar as mensagens do que está se acontecendo, de que a festa é maravilhosa, mas, por exemplo, o nosso churrasco, o churrasco de final de ano do flamenguista, como de qualquer outro, vai ser de ovo. Então a gente tem que fazer isso. E rapidamente queria, não sei, falar só do Fluminense, né? Eu acho que hoje temos uma batalha, estou falando hoje aqui na quinta-feira, temos uma batalha contra o Palmeiras. Acho que as coisas vão entrar nos eixos, o Fluminense vai continuar na primeira divisão. Agora, essa coisa que você falou, Madureira, que eu queria dizer, é isso. O efeito Flamengo está realmente reverberando em todas as diretorias dos clubes, né? E tem que ser fundamental, né? Eu acho que se o Flamengo servir como exemplo para que essas administrações de Vasco, Flamengo, Botafogo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, melhorem, é fundamental. Eu acho que é o tipo de vitória que o Flamengo, se o Flamengo tiver essa vitória também de ajudar os outros co-irmãos, é fundamental. Eu até chamar a atenção também, Bernardo, que é o seguinte: a continuar esta distância, essa disparidade, essa assimetria, vamos falar só aqui da capital do Rio de Janeiro, se continuar essa assimetria entre Flamengo e os outros times da capital do Rio de Janeiro, vamos projetar isso para o futebol nacional. Né? Se essa assimetria vai aumentando, e essa assimetria vai também se organizando em outros clubes. Nós podemos chegar a uma situação de ter um campeonato brasileiro com 10 clubes. Sim. Então, o que as pessoas têm que entender não é ficar reclamando do Flamengo, porque o Flamengo, porque não sei o quê. Faz o seguinte, ali foi conduzida uma política no Flamengo. A política teve resultado, não foi resultado positivo, foi resultado extraordinário. Aquela coisa do, né? Impactante, vamos usar a palavra impactante, a ponto, é só pegar o Vasco da Gama, pulou tudo bem, foi Black Friday, aí tava uma promoção baixou o preço para virar sócio torcedor do Vasco, mas ainda assim, o número de vascaínos que procura o Vasco da Gama para virar sócio torcedor, neste momento,
é um sinal que a diretoria tem que entender. O que está implícito nesse movimento? Eu quero. Exatamente, eu quero mudar. Nós temos que crescer. Eu quero melhorar também. Eu não quero ficar para trás. Eu quero disputar isso aí. E aquilo que a gente falou aqui, né? Do sucesso do Flamengo, mobilizar os outros presidentes. Opa, isso não pode acontecer. Peraí, o cara tem que ficar forte também. O que foi só não quero ocupar o tempo todo, mas o que aconteceu também com o fenômeno São Paulo. Não sei se vocês lembram, o São Paulo, quando foi tricampeão brasileiro de seguido, e ganhou várias Libertadores, nós, cariocas, olhávamos lá de fora, o último campeão da Libertadores do Rio tinha sido o Vasco. A gente olhava de fora falando assim, poxa, o futebol de São Paulo tá redondo, disputa os grandes títulos, disputa o brasileiro. Aí a gente ficava aqui naquelas briguinhas de estadual, aí tinha aqueles negócios, né? E a gente começou a falar, pô, eu quero ser campeão brasileiro, os clubes cariocas têm que disputar o Campeonato Brasileiro. Se funcionar isso, veio Fluminense, veio o Flamengo, veio o Fluminense, o próprio Vasco depois foi campeão da Copa do Brasil, né? Ou seja, os clubes do Rio começaram a melhorar um pouquinho para ser campeões nacionais, porque já não eram campeões nacionais há um tempo, né? Enfim. Essa lembrança aqui do futebol de São Paulo é importante, porque o tema era justamente esse. São Paulo, né? Dominando. Estou falando estado de São Paulo, era Palmeiras, São Paulo e Corinthians, né? Os três de São Paulo dominando o cenário. Isso mexeu com o Rio Grande do Sul, mexeu aqui com o Rio de Janeiro, mexeu com o Minas Gerais, porque aí veio a era Cruzeiro também, né? Sim. Nesse aspecto é o seguinte, as intervenções nas gestões, assim, as ações, as mudanças nas respectivas gestões de determinados clubes, criou uma certa, vamos dizer assim, criou uma certa elite. Sim. Que eu acho que, com este novo momento do Flamengo, nós temos que analisar se este momento do Flamengo encerra um ciclo inicial de gestão para começar outro. Né? Me parece que nós estamos entrando numa transição para um outro momento que, se as pessoas não se antenarem, vão ficar para trás. Vão ficar para trás. Vamos para os nossos comerciais. Comerciais não, querido, desculpa. Vamos para os nossos intervalos e voltamos já. Você se preparou o ano todo para esse momento. O jogo da conquista. Mas para não ser desclassificado, é preciso se lembrar de algumas regras básicas. Você conseguiu chegar na menina, está conversando e resolveu tentar beijá-la. Não seja tão rápido, bonitão. Antes de mergulhar de cabeça, espere o sinal cercado, ou você pode acabar desclassificado. Jogo limpo é sem violência contra as mulheres. Voltamos aqui do nosso pequeno intervalo e vamos aqui nesse bloco ainda continuar falando sobre a epopeia flamenguista no ano de 2020. Né? O Guilhom aqui no bastidor aqui, ele estava comentando sobre algumas coisas que ele quer, digamos assim, os bastidores públicos, né, do pós-conquista da Libertadores, né? Os mimimis, os comentáriozinhos depreciativos, enfim, essas coisas todas aí que ele estava comentando aqui, que ele quer meter a língua. Exatamente. Boa noite, campeões e campeãs da Libertadores e do Brasileiro. Eu não vou falar do Carioca, porque o Carioca para mim é treino.
não serve para nada. Durante anos, o campeão carioca teve ameaçado de rebaixamento, então é um campeonato que, sinceramente, trocaria por qualquer besteira. Duas coisas em especial. Eu sou conectado nas redes sociais, tenho perfil no Facebook, acompanho o Twitter. Duas coisas. Uma coisa tem pulado muito, principalmente nos rivais cariocas, que é a questão da tragédia envolvendo o Ninho do Urubu e os meninos do Ninho do Urubu e a morte trágica dessas crianças, desses jovens, adolescentes, como você quer que chamar. Nós, torcedores que frequentamos o Maracanã e tal, aquilo foi pra gente um golpe muito duro, porque não tinha nenhum parente ali, mas eram garotos, eram seres humanos, né? E eram jogadores, eram da base. E aqui no Brasil a gente tem essa coisa de criança e jovem. Então, assim, ficamos muito comovidos, todos nós, ficamos muito chateados com a irresponsabilidade de quem pegou uma caixa, um caixão de plástico cheio de fio e não tinha um extintor de incêndio ali. É um absurdo, você não precisa de bombeiro para entender que você tem que ter um extintor de incêndio onde você tem muito plástico e fiação em lugares precários. Então, aquilo foi um absurdo, aquilo que aconteceu. Neste novo momento, nesta nova direção, neste novo modelo de gestão, imediatamente após os enterros e tudo, o clube chamou todo mundo e disse: nós precisamos indenizar vocês, o que aconteceu. E aí entra uma questão que não é fria, mas é necessária parar e pensar caso a caso, que é o quanto vale uma vida humana. Se eu perder um parente agora, minha mulher foi assassinada pela polícia, quanto vale? Eu, vou ser sincero, já pensei nisso várias vezes. Eu jamais cobraria uma indenização do Estado em dinheiro, porque a minha mulher não vai trazer minha mulher de volta. Agora, e meu enteado, e o filho dela, e uma pessoa, e os pais dela, que dependem de uma forma ou de outra, de uma conta, essas pessoas têm que ser indenizadas. Eu jamais cobraria do Estado uma indenização em razão de algum parente meu a título de dano moral. Jamais. Eu digo isso aqui de cara limpa, jamais cobraria. Agora, o Flamengo tem efetivamente que indenizar essas famílias. E a questão não é se tem ou se não tem que indenizar, porque o clube se adiantou e o Ministério Público, claro, essas pessoas do Ministério Público, do Poder Judiciário, em todas as esferas, o Poder Judiciário é absolutamente moralmente corrompido. Não estou acusando ninguém de receber dinheiro. Eu estou dizendo que a ética e a moral que predominam no Poder Judiciário, estadual, federal, em qualquer tribunal, é uma ética que tem que ser revista, são posicionamentos que têm que ser revistos e que os vazamentos da Lava Jato estão provando isso. E os vazamentos agora de áudios que eles mandam entre eles estão provando isso. E qualquer advogado que frequenta o fórum, não precisa ser grande advogado, basta frequentar o fórum, sabe de histórias escabrosas que tiveram lá dentro, como um juiz e um desembargador darem porrada um no outro na feira do banco. E aí entra um outro fator, que é, como a gente viu na tragédia da Gol, lembra daquela tragédia da Gol, que é o fator advogado. O advogado, o mau advogado, que vê a oportunidade de, não, seu filho era da seleção brasileira, vou pedir uma indenização de 20 milhões, de 30 milhões, de 40 milhões, que o Flamengo está com dinheiro. Não é assim. Qual é o valor? É complicado. Como é que você indeniza? Como é que você calcula, projeta a carreira de um jovem? O Andrezinho, aquele que foi do Flamengo, que foi do Vasco, ele foi de todas as seleções de base, mas nunca foi para a seleção profissional. Então o Flamengo tem o dever de indenizar essas famílias. E a única questão é o quanto essas famílias vão ser indenizadas. Algumas aceitaram logo, eu não sei quais foram os valores, isso está correndo em sigilo, eu frequento o clube, conheço gente do clube, e as informações que eu tenho é tudo palpite, porque um fala em 1 milhão, outro fala em 5 milhões, outro fala em 10 milhões, então não tem um valor que eu possa passar aqui para vocês. Qualquer informação que eu diga, eu ouvi falar, é irresponsável porque as informações estão desencontradas. Mas efetivamente o Flamengo fez propostas de indenização e algumas famílias estão aceitando, outras não estão aceitando. Então não venham culpar a nós, torcedores, pelo que aconteceu lá.
Eu não vou assumir a responsabilidade enquanto torcedor por um mau dirigente do clube, que um clube milionário pega e taca os meninos dentro de um container no estacionamento. Essa foi a primeira irresponsabilidade. Se você tem dinheiro em Vargem Grande, você aluga uma casa ali a 10 minutos do local de treinamento e taca os meninos numa casa. Não taca num container porque é cômodo você botar lá no container enquanto eu faço a obra aqui, eu taco você num container. Devagar com o dor com o Santa de Barro. Se você tá com dinheiro, taca numa casa, aluga uma casa, bota um adulto para morar lá e pronto, bota um zelador lá e taca os meninos lá. Esta foi a primeira irresponsabilidade. E a gente, eu pelo menos só descobri que eles estavam no container quando aconteceu essa tragédia, porque era para ficar camuflado, que o Flamengo não informou na prefeitura que tinha feito isso. Então era um negócio provisório, como tudo no Brasil, meio que camuflado. Então, isso que foi falado no bloco anterior, que nós estamos num momento de transição, isso espelha bem. Nós estamos com uma gestão moderna, eficiente, numerológica, mercadológica, marketológica, mas que disse, não, tá com container aí, bota os moleques aí, vai ficar tudo certo daqui a 3 meses. Pô, irmão. Não, e vamos falar a verdade também, Guilhão, que eu acho o seguinte, nós não podemos tapar o sol com a peneira no tema desses jovens que vêm tentar a sorte no futebol brasileiro, né? Sai de sua casa, faz peneira, o clube pega, mas nós temos que também falar de forma explícita que esses jovens não são tratados nas melhores condições. Isso já há muito tempo no futebol brasileiro. Há muito tempo no futebol brasileiro que as condições de recepção dos jovens que tentam a carreira no futebol, que tentam trilhar a estrada para chegar no profissional, para ter uma vida melhor, as condições de treino e sobrevivência de milhares e milhares de jovens que ao longo dos anos passam pela categoria de base de todos os clubes do Brasil, de todos os clubes, não são as melhores condições para falar por baixo. Vamos falar por baixo, no sapatinho, para ninguém se não ofender ninguém. Não ofender ninguém. Não existe condições objetivas nas categorias de base, com segurança, com conforto, que garanta o desenvolvimento. Quem bater no peito e dizer que tem, pode ser que exista uma ou outra experiência que tenha uma característica. Agora, se você for olhar estruturalmente, a categoria de base do futebol brasileiro, de norte a sul, do Iapoca ao Chuí, pelo amor de Deus, é uma vergonha. Os clubes tinham que ter vergonha na cara. E aí não é só clube não, viu, Guilherme? Aí nós temos que também meter um dedinho, se chama os empresários do futebol, porque dentro do Brasil, essa relação empresário e clube, ela também é uma relação meio avacalhada. Também para não milindrar ninguém, para não usar outra palavra, é uma relação avacalhada, que tem que mudar. Porque o que está em jogo, aconteceu isso no Flamengo. São vidas que poderiam acontecer em qualquer clube, não aconteceu no Flamengo porque é Flamengo, nós temos que aconteceu porque é Flamengo. Não, poderia, e como já aconteceu em outros clubes, só que bota, panos quentes, vamos botar panos quentes. Então acho que a gente tem que meter o pé na ferida e entender o seguinte, categoria de base no Brasil, os clubes, os empresários têm que tratar com maior carinho e responsabilidade. Ainda mais um período de futebol feminino. Tá aí o futebol feminino vindo, né? E como é que é essa estrutura para o futebol feminino? Nem vamos comentar. Se o profissional já é o que imagina a base das meninas de 13, 14 anos, como é que não sofrem com assédio sexual, vamos falar a verdade. Exatamente. Com a questão do assédio sexual, com a questão do preconceito, com a questão da discriminação. É o que a Marta falou. Nós não vamos ter Marta toda hora, não vamos ter formiga toda hora, não é toda hora que sai uma Adriana, então... Se nos homens já é assim, das mulheres eu não quero nem parar para pensar, para ver como é que é. Então você que está em casa, viu? Aqui a língua é solta, aqui a gente fala o que os outros não falam. Vamos para os nossos intervalos e voltamos já tem mais. Você se preparou o ano todo para esse momento.
O jogo da conquista. Mas para não ser desclassificado, é preciso se lembrar de algumas regras básicas. Você conseguiu chegar na menina, está conversando e resolveu tentar beijá-la. Não seja tão rápido, bonitão. Antes de mergulhar de cabeça, espere o sinal ser dado, ou você pode acabar desclassificado. Jogo limpo é sem violência contra as mulheres. Voltamos aqui do nosso rápido intervalo. Estava para você que pegou agora, nós estamos falando sobre a questão das pessoas que estão retomando o debate sobre o que aconteceu no Ninho do Urubu, com aqueles jovens, as jovens promessas do futebol, que alguns torcedores estão usando isso para ficar questionando ou fazendo mimimi aí com relação ao título que o Flamengo ganhou. A conclusão que a gente apresentou aqui no outro bloco foi o seguinte: essa questão das categorias de base no Brasil, os empresários e os clubes têm que tomar vergonha na cara, porque ali tem vidas em jogo, perspectivas, apostas de melhoria de vida. Então querer, entre aspas, desmerecer o título do Flamengo com isso. Aí, gente, me desculpa, cada um tem que olhar pro seu rabinho, porque no Brasil ninguém aqui pode bater no peito e dizer, pô, que eu faço pra caramba. Então acho que o caminho é por aí. Quer zoar, quer sacanear, né? O River Plate não jogou porra, não sei o que. Beleza, faz parte. É no mas campo eu acho da que zoação. tem coisas que a gente tem que saber delimitar o campo muito claramente pra gente não reforçar determinadas posturas equivocadas. Né? Mas isso é só para lembrar vocês aí. Outra coisa que é bom nesse boom, né, de 2020, dessa avalanche que tomou as ruas no Rio de Janeiro e que vamos falar a verdade, né, o impacto foi tão grande fora do mundo do futebol que Jesus foi homenageado. Só Jesus para fazer isso mesmo. Foi homenageado, foi na Câmara Nacional. Foi na Câmara Vereador. Ele agora é um cidadão carioca. Ganhou o título de cidadão carioca. O impacto é tão grande, né? E a exploração política do futebol, porque isso também é um debate, porque também estão fazendo na mídia esse negócio de que futebol é o ópio do povo, que futebol... Não sei gente de esquerda, inclusive, gente progressista. Né? Vamos começar a superar essa mentalidade. Mesmo porque, senhores, isso não é coisa do Brasil, não. Na história de qualquer nação, nos Estados Unidos, usa o basquetebol, usa o beisebol, usa no sentido positivo. Basquetebol, beisebol. Então, a China comunista está lá construindo futebol, está investindo. Então, essa coisa de dizer que política e futebol é o ópio do povo... Vamos começar a ter outros olhos, vamos começar a realmente saber debater o conteúdo das coisas para não ficar reproduzindo coisas que não tem nada a ver. Mas Jesus virou... No dia seguinte, a marcha com Jesus, porque nós tivemos no domingo, no sábado nós fomos campeões, e no domingo nós não tivemos a marcha para Jesus, nós tivemos a marcha com Jesus, porque Jesus esteve presente na marcha dominical rubro-negra. Então, aliás, só Jesus faz que a Câmara de Vereadores funcione 9 horas da manhã. É um milagre. Um dos milagres que ele operou. Lembrando que o primeiro milagre de Jesus foi tomar 4 gols num jogo e sair com empate de 1-1. Foi na estreia dele contra o Atlético Paranaense. Lembra daquele jogo? Tomamos 4 gols, saímos com empate de 1-1. Eu falei, o primeiro milagre de Jesus já está operado. Tomamos 4 gols, saímos com empate de 1-1. Graças ao VAR. Então, gente, esta situação aqui pra gente destrinchar no futebol brasileiro, né? Não vou ficar aqui falando, rendendo louros,
né? Porque ele já está aqui com faixa, com camisa, para você ver que está em casa. É fato inquestionável, não adianta querer negar, mas a gente tem que começar a meter o dedinho na ferida aí das seguintes questões. Bom, 2020 está vindo aí, né? 2020 está todo mundo se perguntando, e o Campeonato Carioca do ano que vem? Papão? Campeonato Brasileiro, papão? Né? Aliás, antes de chegar em 2020, tem 2019 ainda. Caminho não acabou. Vai ganhar, vai ser campeão do mundo de novo, então já está naquela expectativa da mobilização. Mas eu não quero perder o gancho, porque na verdade eu estou levantando essa bola para o seguinte. Por que eu estou falando do uso político, senhores? Não há como negar que algumas pessoas também ficam aí nas redes sociais dizendo o seguinte, mas o Flamengo é o time da Globo, o Flamengo é o time da Globo. Eu falei assim, querido, eu sou vascaíno e sei que o Flamengo é o time da Globo desde que eu nasci. Então ficar dizendo que o Flamengo é o time da Globo não vai mudar a situação. Isso é mimimi, isso é ficar choramingando no muro, isso é ficar, vamos correr atrás, vamos pressionar nossos gestores. Porque você não sabe, um grupo lá interno no Vasco da Gama, assim que saiu essa avalanche, né, flamenguista, de povo na rua, soltaram uma nota pedindo para o torcedor vascaíno ter calma. Calma! Porque para fazer a mudança que o Flamengo fez leva 6 anos, 7 anos. Não levou 6, 7 anos. Eu falei que tu deve estar de palhaçada, né? Tu tá dizendo que vai levar 6 anos na marcha que vai. Se o Flamengo ficar sozinho em 6 anos, acabou, querido. Vai pra casa, fecha. E não levou 6 anos. Acabou. Isso é um equívoco. Isso é uma balela. O que aconteceu foi o seguinte: no primeiro ano da gestão Bandeira, e eu torno a repetir, você que não viu, o que aconteceu no Flamengo? Tivemos uma eleição onde um grupo que não estava envolvido em grupo político nenhum mobilizou pessoas que estavam de fora, através das redes sociais, através do uso massivo de Twitter, de Facebook, de Instagram, uniram pessoas que estavam insatisfeitos com o Flamengo e ganharam a eleição. Quando essas pessoas assumiram o clube, elas raparam todas aquele tempo que a gente usa, as raposas, as cabeças coroadas, limou todo mundo. O Bandeira jogou todo mundo para fora. Assumiu, deu cara nova e disse, vem cá, respeito você, vem aqui, senta aqui. O que ele fez, de novo, em outros programas eu já falei, botou debaixo da asa, agora eu mando em você. Você é cabeça coroada, mas agora eu mando. O erro do Bandeira foi, e aí pode parecer esquisito, mas tão somente na gestão do futebol. A quem se deve, em boa parte, o mérito desse Flamengo forte no futebol? A um cara chamado Marcos Braz. A origem dele é de torcida. Vamos lembrar, em 2009, ele era o cara forte do futebol, quando o Adriano, nas rodadas finais, queimou o pé na lâmpada do Jardim, e o time continuou jogando. O time estava fechado com o Adriano e continuou jogando. E o Adriano não foi para a Copa do Mundo 2010 porque não quis. A verdade é que o Adriano não jogou a Copa do Mundo porque no jogo, se não me engano, Flamengo e Inter, ou Flamengo e São Paulo, que o Flamengo entrou, o São Paulo entrou com as reservas, era na véspera da convocação, o Adriano não quis jogar. Era o jogo para ele jogar, fazer 3 gols e o Dunga dizer, não, vou pegar o Adriano. O Adriano não quis. Então, um dos nomes fortes do futebol e uma das razões do sucesso do Landim chama-se Marcos Braz, que é um cara que sabe comandar um elenco, sabe falar com o treinador, sabe falar. O Flamengo deu cartilha. A Patrícia Munim deu cartilha de comportamento para jogador de futebol. Quando ela saiu do vestiário, os caras fizeram gaivota e jogaram um no outro. Gaviota. Cara, você não chega para um jogador de futebol cartilha de como se comportar. O Marcos Braz chega e diz, olha só, segura a onda aí, porque não vai dar. O Gabigol foi campeão e disse, tu tem que me pagar 4 vezes. Ele disse, não, mas segura a onda aí que eu também sou campeão. Se tu é campeão, eu também sou. Então, é esse tipo de cara que você tem que ter no futebol. Você não vai falar em metas, estratégias com o jogador. Você não vai falar isso. O próprio Jesus não fala isso. O Everton Ribeiro, numa entrevista, ele diz para a gente desfrutar do jogo, desfruta do jogo, aproveita do jogo. Claro, ele tem um baita elenco na mão e pode dizer isso. Agora, quando você tira a pressão, e o Flamengo jogou a Copa Libertadores sem aquele peso no ombro, tem que ganhar, tem que passar. Desfrutem o jogo, joguem o jogo, aproveitem, curtam. Então, essa gestão teve esse mérito
de acertar no futebol. Mas a gestão Bandeira, no primeiro ano, trouxe uma coisa que faltava ao Flamengo, que era o quê? Credibilidade. Então, se o Vasco quiser, consegue fazer a mesma coisa. Mobiliza quem está fora, que deve ter muita gente, a gente viu aí com essa Black Friday, tem muita gente de fora, precisa de um catalisador para pegar isso tudo e a palavra é uma só. Credibilidade. Se tiver um nome fora do Vasco, um grupo que conseguir angariar credibilidade, o Vasco tem uma baita arma que o Flamengo não tem. E que o Vasco se vangloria, que é um estádio. Você pode explorar aquele estádio ali, você pode fazer um monte de coisas ali, né? E ser um ponto zero na administração do Vasco. Basta que um grupo de fora se organize, junte pessoas com credibilidade junto, né, ao nome esportivo e ao mundo, né, do patrocínio, porque tu bota teu dinheiro em coisa ruim, por que o cara vai jogar milhões esse cara aí não. Mas exatamente, acho que essa sua fala, acho que é exatamente o ponto-chave para questionar essa nota que um grupo lá do Vasco da Gama, não só o grupo do Vasco da Gama, é um grupo que apoia a atual gestão do Vasco da Gama, que deve ter sentido a pressão, né, nas redes sociais. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa e já rapidamente soltou uma nota, diz assim, não, tem que ter paciência, leva tempo. Eu só vou lembrar de uma coisinha aqui, a palavra-chave, credibilidade. Agrego a palavra credibilidade a palavra estabilidade. Credibilidade e estabilidade atrai investidor. Porque veja, senhores, você acredita mesmo que o Flamengo está com dívida zero? Você acha mesmo que o Flamengo está com dívida zero e por isso caiu dinheiro dentro do clube? Isso é uma bravata, isso é mentira. Senhores, o Flamengo não tem dívida zero, o Flamengo tem dívida monstruosa também. Está gerindo, o que o Flamengo fez? Credibilidade, estabilidade. O que o Vasco precisa, por exemplo? Credibilidade e estabilidade para atrair investidor. Não sou eu que estou dizendo, não, um flamenguista reconhecendo. O Vasco tem patrimônio material e imaterial que pode alavancar para uma história belíssima. Então, senhores, esse blá 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 de vocês, esse mimimi desse grupo aí que está dizendo que leva tempo, que demora. Mentira. História na esquina. Voltamos daqui a pouco dos nossos intervalos. Você se preparou o ano todo para esse momento. O jogo da conquista. Mas para não ser desclassificado, é preciso se lembrar de algumas regras básicas. Você conseguiu chegar na menina, está conversando e resolveu tentar beijá-la. Não seja tão rápido, bonitão. Antes de mergulhar de cabeça, espere o sinal cercado, ou você pode acabar desclassificado. Jogo limpo é sem violência contra as mulheres. Voltamos do nosso pequeno intervalo e vamos de cara lembrar para vocês que para você assistir o programa Ponta Esquerda, você pode assistir toda sexta-feira, 11 horas da noite, canal 6 da NET, TVC Rio. Se você não estiver em casa, você pode assistir pelo seu celular. Baixe o aplicativo da TV que você assiste a TV ao vivo e a cores no seu celular. Ou, se você não tiver tempo de assistir às 11 horas da noite, não tem problema. Vai lá, tvcomunitaria.rio na internet, você assiste a grade da TV, fica lá registrada. Então você não tem como
perder o programa. Você pode assistir na hora, no dia, ou pode assistir a hora que você quiser via as redes sociais ou o seu telefone celular. E o programa Ponto Esquerda tem um canal no YouTube, programa Ponto Esquerda, e tem o Twitter Esquerda Ponta, onde também a gente pode trocar informação e você está apresentando suas ideias, críticas, sugestões para a gente estar dinamizando aí o nosso programa. No nosso último bloco desse dia, nós vamos aqui rapidamente falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, a visão geral, né? A gente já tem campeão, a gente já sabe disso, mas está em disputa aí o segundo e o terceiro lugar, porque isso é dinheirinho que cai na conta do clube, né? Está em disputa aí a última vaga da Libertadores, direto para a fase de grupos. Sul-Americana ainda pode ter alteração e também a zona de rebaixamento ainda pode ter alteração. Existem na prática 3 clubes aí, eu acho. Fluminense, Ceará e Cruzeiro. Esses três aí, um vai rodar. Um vai cair. Né? Um vai rodar. Um vai cair. O Botafogo, aqui falando dos 4 aqui do Rio, o Botafogo já respirou, né? Deu uma vitóriazinha matematicamente, tem 3 jogos para ganhar um. Tá fora da zona de rebaixamento. Se não perder, tá fora. O Fluminense, nós estamos gravando hoje, quinta-feira, o Fluminense vai jogar com... Daqui a pouco joga com o Palmeiras. Joga com o Palmeiras, tem que ganhar do Palmeiras. Jogo complicadíssimo. Aí veja como é que é essa tabela. Se o Fluminense ganha do Palmeiras, o Fluminense respira, se afasta da zona de rebaixamento. Só que o Palmeiras se afasta do Santos, né? Na disputa ali do segundo e terceiro lugar. O Santos vai pegar... O Santos joga hoje também. 34 pontos. O Santos vai pegar quem? Eu não vi na tabela, mas o Santos joga também, pega acho que é Santos e Grêmio, não é não? E acho que é isso mesmo, Santos Eu acho que é Santos e Grêmio. A internet, celular na mão, a gente acompanha rapidinho. Se não me engano, é Santos e Grêmio. Lá que a gente faz joguinho, que né? Nesse joguinho eu me dei bem apostando em outro clube que não é o meu. Né? Mas me dei bem lá. Então, lá. Não é Santos e Grêmio, não. É Santos e Fortaleza, lá na casa do Fortaleza. Eu acho que o Santos vai se dar bem. Acho que o Santos se dá bem nessa parada. Então você veja, Santos e Fortaleza, Fluminense e Palmeiras. Se o Fluminense ganha, se afasta mais da zona do rebaixamento. E o Palmeiras se afasta mais do segundo lugar. Qual a importância disso? Vai ganhar um din-din menor, porque o Santos vai consolidando o segundo lugar e ganha um din-din maior, porque tem premiação aí no futebol. E a Raposa pega quem? Raposa pega CSA. Então veja, porque o Cruzeiro não tá bem, né? Porque assim, o normal era 3 pontos fácil. Foi assim, se o Cruzeiro, o CSA seria... Aliás, Cruzeiro e Fluminense, se você pegar goleiro, lateral, não eram para estar onde estão. Exatamente. Nome por nome, era para estar ali 19º, 12º, não era para estar aí. Não era. Aí veja, Cruzeiro e CSA, o jogo é no Mineirão, Cruzeiro e CSA, vamos ver aqui se Cruzeiro e CSA no Mineirão, Cruzeiro e CSA no Mineirão. Mas o CSA ganhou do Fluminense aqui. Pois é. Então o CSA veio aqui e ganhou do Fluminense. Mesmo que o CSA ganhe, se o CSA ganhar, ele não vai sair da zona de rebaixamento. O Cruzeiro é que acaba ficando consolidado será que teremos mala branca, a famosa mala branca? Pois pro CSA, porque se o CSA não muda nada a situação, alguém pode dar um incentivozinho extra, né? E o Vasco, né? Deixa o Cruzeiro com seus problemas, o Fluminense tem que ganhar do Palmeiras hoje, e o Vasco tem que ganhar de São Paulo, vai jogar lá no Morumbi, Vasco e São Paulo, segunda-feira, olha só como é engraçado, o Cruzeiro pega o CSA hoje, e segunda-feira pega o Vasco em São Januário. Então são 2 jogos para o Cruzeiro que são
né, O estratégicos. CSA não disputa nada, mas o Vasco olha para Libertadores Exatamente, porque, veja como quem bem, está esperando ali. O Né? Vasco está com 44 pontos. Se ganha do São Paulo ou empata com o São Paulo, vai para dentro do Cruzeiro de São Januário querendo beliscar lá a Libertadores. Então aqui E temos se ganha do São Paulo e do Cruzeiro, faz 6 pontos, vai a 50. Exatamente. Fica O Inter perdeu ontem do Goiás. Exatamente. Então, quer dizer, há chances aí para o Vasco da Gama, existe esperança para o Vasco da Gama pegar aí a última vaga da Libertadores. Ou seja, temos uma reta final de Campeonato Brasileiro ainda cheia de emoção. Ali na zona de rebaixamento, ali na meiuca ali para ver quem vai, né, pegar a última vaga da Libertadores e quem vai ser vice-campeão, Santos ou Palmeiras, porque o Grêmio já está fora também. O Grêmio já não é mais vice-campeão, vai ficar ali no terceirão ali bonitinho, podendo ser passado até pelo Atlético Paranaense. Estão empatados 59 com 59, o Atlético Paranaense pode passar até o Grêmio pode ficar... E é mais dinheiro, né? A disputa aí é por dinheiro agora. Agora é cofre, agora é cofre. Grana, mana e bufunfa. Para você que está em casa, eu quero falar aqui uma coisinha, mandar um recado para a torcida do Vasco. Né? A gente comentou aqui o impacto da vitória do Flamengo, o impacto de uma possível transição no futebol nacional com esse espetáculo todo que aconteceu, com essa força toda que foi demonstrada. A final da Libertadores, querido telespectador, a final da Copa Libertadores da América foi transmitida ao vivo para mais de 170 países. O último dado que eu vi, 75% das televisões ligadas no Brasil viram o jogo. Então, isto é, voltando àquilo que a gente estava falando, um sintoma de que o brasileiro é apaixonado pelo futebol. Se futebol e política andam juntos, a direita usa, por que nós de esquerda não podemos usar? Exatamente. O Sócrates usou, o Corinthians usou isso em período da ditadura, a democracia corintiana falou mais alto. Não, eu até vou sugerir o seguinte, galera, acho que a palavra mais correta não é usar. Acho que a palavra mais correta é entender que isso faz, no caso brasileiro, faz parte da cultura do povo brasileiro. Faz parte da dinâmica social do brasileiro. Futebol não é só um entretenimento que você vê. Nem só dinheiro, premiação, patrocínio. Ele faz parte da socialização, da sociabilidade do brasileiro. Grupo de amigos, relações de amigos, ou seja, é toda uma rede. Então, economicamente faz parte do entretenimento e é uma potência econômica, o futebol, é uma potência política, é uma potência filosófica, ideológica, cultural, que tá aí existem produções e produções na área acadêmica sobre a questão do futebol na sociedade brasileira, na construção da identidade brasileira, porque eu acho que aí nós temos que estabelecer também aqui para sair do mimimi e até elevar o debate virou moda, né? Estamos num novo patamar, então vamos entender, vamos elevar o debate a um novo patamar. É verdade que existe um movimento político já há muito tempo de criar uma identidade nacional. Qual é o time do Brasil? Não vamos botar o sol com a peneira. Existe isso no futebol brasileiro. É óbvio que quando o nego brinca, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, caramba, a Globo fala, quando o Vasco foi, a Globo falou, porque foi um fato. Existe isso? Queridos, existe isso. Não adianta ficar reclamando. Estava conversando com o vascaíno, eu falei, meu querido, se a Globo dá mais dinheiro pro Flamengo, não adianta a gente ficar de mimimi. Se a gente quer mais dinheiro da Globo, a gente tem que transformar o nosso clube em um clube de ponta, de competitivo, com estabilidade, com credibilidade e com resultado. E mais, Madureira, qual é a novidade nesse uso político do futebol? Flamengo tem, Botafogo tem, Vasco tem, Fluminense tem, River Plate tem. Torcidas antifascistas que o símbolo é sempre a bandeira do clube com as duas cores. Os torcedores do Flamengo, da Fla antifascista, se encontraram no Chile com os torcedores do River antifascistas e você hoje, com a internet, você une o mundo inteiro. Se você tem
torcidas progressistas, você pode unir e começar um movimento unificado do mundo inteiro. A torcida do Flamengo levou para o Peru uma faixa perguntando quem matou Marielle e por quê. Em cima da hora, a Conmebol não deixou entrar faixa nenhuma, mas o Flamengo ia estender uma faixa. No embarque do Flamengo, isso foi particularmente emocionante, o Flamengo botou na base aérea do Galeão uma faixa Stuart Angel vive. O Stuart Angel foi enterrado, foi barbaramente torturado e enterrado na cabeceira do Maracanã. Então a gente tem que, estava pensando aqui enquanto você estava falando do termo usar, vamos nos apropriar nós do futebol e transformar o futebol numa espécie de ponto zero da transformação social? Já que todo mundo joga futebol, vamos jogar futebol, vamos usar o futebol como momento de transformação social, vamos usar as torcidas antifascistas, vamos invadir as torcidas antifascistas e juntos promover um momento de reflexão e reorientação do futebol. Se o futebol pode servir à direita, vai servir à esquerda também. É questão de se apropriar e parar de mimimi. A direita usa o futebol, o Witzel está lá, então vamos desmascarar. O Witzel disse na campanha que detestava os times do Rio de Janeiro. Por que a gente não recuperou isso? Ele disse isso. O Bolsonaro, cada hora. O Bolsonaro, a gente diz, o Bolsonaro tem mais time de futebol do que projeto aprovado. Então vamos nos apropriar disso daí, vamos escancarar isso daí. Exatamente. A gente tem que deixar de ser ingênuo, né? Bobinho, e entender que isso faz parte da realidade, faz parte da cultura. Então eu acho que esse mimimi que não leva a nada, esse mimimi a gente tem que deixar para trás. O que nós temos que debater efetivamente, querido, a assimetria que foi criada agora, nós não podemos deixar ela crescer. Nenhum clube pode deixar crescer. Vasco da Gama, então, que historicamente a rivalidade Flamengo e Vasco é uma rivalidade dos milhões, da mobilização de massa, de décadas. Então é o seguinte, competitividade, credibilidade e estabilidade, você não precisa de 6 anos para construir isso, não. Isso é que é mimimi. Dizer que leva tempo, que não sei o quê. Amanhã eu faço, amanhã eu compro. Mimimi, isso é mimimi. Então, atenção, gestores de todos os clubes, vamos parar de mimimi, vamos arregaçar a manga e não vamos deixar essa disparidade se consolidar. Até porque isso é ruim, porque vira um campeonato espanhol, Barcelona e Real Madrid. Exatamente. Flamengo, Palmeiras e Santos, Flamengo, Palmeiras e Santos. Aí o Santos é campeão, o Palmeiras é o segundo, o Flamengo... Isso eu não quero. Isso eu, como flamenguista, não quero. E é esse o modelo que querem criar. Não quero, não interessa. Querem criar não me interessa, isso não me interessa. Eu quero a tensão de ganhar. Foi ótimo aquele empate Flamengo e Vasco. O Vasco entrou, não tinha nada a perder, bola búlica, o Flamengo se viu surpreendido, porque o Vasco veio para o jogo, o Flamengo fez um gol com 1 minuto, eu achei goleada. Vamos, enfim, enfiar o saco. O Vasco não se abateu, veio para o jogo e o Flamengo não esperava. E aí foi aquele jogo maravilhoso. Então, eu quero o Flamengo soberano campeão, mas quero ganhando de 4-5 com igualdade de disputa. Flamengo, Palmeiras e Santos ficar se revezando é o campeonato espanhol que não me interessa. Eu prefiro o campeonato inglês, onde você tem um Leicester, um Tottenham, um Chelsea se revigorando, onde você nunca sabe quem vai ser o campeão. Isso é mais legal do que o campeonato espanhol, que a gente nem assiste na televisão, porque sabe que vai dar Barcelona e Real Madrid. Entenda você que está em casa. É isso que nós temos que debater e nós nos propomos a debater isso. Qual é o modelo de futebol que nós queremos para o Brasil? É o modelo espanhol, Real Madrid e Barcelona, A mais B e A mais B, uma hora é A, outra hora é B, ou nós queremos um modelo de futebol competitivo, onde você tenha uma dinâmica muito mais rica. 5, 6, 7, 8 equipes ali brigando. É isso que está em debate no futebol brasileiro. Então vamos deixar de mimir de verdade e vamos enfiar o dedo na ferida. Obrigado pela sua audiência, obrigado, Guilhão. Sexta-feira amanhã vamos junto ao ar e semana que vem estamos aqui de novo enfiando o dedo na ferida. E sem nenhum pudor, parabéns aos campeões. Um abraço.